Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos então continuar o nosso estudo sobre América e África. Muito bem. No final desse volume, eu espero que vocês tenham muito conhecimento sobre o nosso continente e sobre o continente irmão que está lá do outro lado do Atlântico. Então, nós já falamos sobre alguns aspectos naturais importantes, que foi a localização geográfica dos dois continentes, o relevo e a hidrografia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre climas. Olha que legal. Por quê? Se eu já sei qual é a localização geográfica das diversas regiões da América do Norte, Central e do Sul, e conheço também sobre o relevo, agora já é possível fazer uma associação do clima. Por quê? Porque clima tem tudo a ver com esses dois outros aspectos, a localização geográfica e a altitude das suas diversas regiões. Vamos lá? Então, para isso, olha só, vamos primeiro olhar aqui, olhando a zona climática mundial. O continente americano, veja, ele tem uma extensão, o quê? Longitudinal. Veja, quando eu parto da linha do Equador para o norte ou para o sul, em extensão muito grande, como é o caso aqui, olha para você ver, para o norte e para o sul, eu tenho um continente que começa lá no Círculo Polar Ártico e vai até o Círculo Polar Antártico. Então, eu tenho um continente com uma grande extensão longitudinal. Ok? Então, veja só, com essa extensão tão grande do norte até o sul, eu vou ter um continente, no caso estou falando do americano, que tem parte, né, de suas áreas em todas as zonas climáticas. Eu tenho o extremo norte do Canadá e um pedacinho aqui do Alasca, né, na zona climática polar. Eu tenho a maior parte do Canadá e dos Estados Unidos na zona temperada. Eu tenho América Central e grande parte da América do Sul na zona tropical. E eu tenho, né, a parte da América do Sul na zona temperada sul. Tá? Então, por causa da sua extensão tão longa, eu tenho essas variações climáticas. Presta atenção. Polar, temperada e tropical. Os climas predominantes. Marcou aí? Vamos agora, então, ver a variação do polar, do temperado e do tropical. Veja, aqui você vai ver que vão ficar apenas 3 climas. Por quê? Aumentou de 3 para 10. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque você tem que lembrar que eu acabei de falar que o relevo interfere no clima. Então, lugares mais elevados vai ter um tipo de clima típico dali. Lugar que vai ter, olha só, como você vê na costa leste ou na costa oeste, tem oceanos, mar, né? Vai ter o quê? A influência das massas marinhas. Então, vai ter um clima diferente. Essas variações vão surgir, então, climas diferentes. 10 climas. Apesar da zona climática ser 3, eu vou ter variações por causa do relevo, da vegetação e também da hidrografia. Vamos começar então? Vamos começar no extremo norte, onde você está vendo a cor roxa. A faixa climática é qual da zona? Polar. Muito bem, então fica fácil. O primeiro clima aqui no extremo norte é o polar. Qual é a característica? Temperaturas extremamente frias, muito frias, negativas no inverno e é uma região coberta por gelo eterno. Nunca vai derreter. Tá? É a região climática, né, caracterizada pelo frio extremo e temperaturas negativas. Bom, depois eu tenho uma grande faixa aqui, verde, tá vendo que pega Canadá e Estados Unidos? É o clima da zona climática que a gente falou lá, temperada. Então, o clima aqui é qual? Temperado. A zona climática era temperada, o clima é o temperado. Característica que é bem fácil, não podemos esquecer. Regiões de clima temperado têm 4 estações bem definidas. Verão, inverno, outono e primavera. Como assim? O verão quente, com temperaturas bem quentes mesmo, calor exaustivo, chuva.
Eu tenho um inverno frio, mas muito frio, neve mesmo, frio, negativas as temperaturas. Outono, tudo vai caindo, desfolha as árvores, tudo fica seco. E a primavera, né, quando rebrota tudo, fica verdinho. É possível ver no mesmo lugar, você consegue visualizar quando é uma estação e quando é a outra, tá? É o clima temperado aqui. Onde que eu encontro? Nessa faixa que pega grande parte dos Estados Unidos e do Canadá. E também aqui, ó. Aqui é o Alasca, mas o Alasca é um estado americano, então faz parte dos Estados Unidos. Depois, olha um elemento aqui. Relevo. Cadê as montanhosas? Então vamos pegar essa cor aqui, marrom, que tá lá no último aqui, ó. Você pega o marrom aqui, ó. As montanhas rochosas, o relevo do Canadá, ó. Pega aqui no México, desce aqui na América Central e América do Sul. Essa área que você está vendo a cor marrom é onde estão as extensas e altíssimas cadeias montanhosas. O que acontece? Já sabemos que quanto mais alto um lugar, mais frio vai ficar. Porque os raios solares chegam na superfície, o calor retém-se aqui na superfície, depois, ao longo do dia, ele vai se distribuindo. Mas à medida que o calor distribui-se, ele vai se espalhando. E lugar muito alto não chega calor. Então, aqui qual é a característica? É um frio de montanha. Marcou aí? Clima das regiões montanhosas, frio de montanha. Já falei 3, ó. Polar, temperado e frio de montanha. Facinho até agora, não tá? Bom, então vamos descer aqui perto do frio de montanha. Vamos pensar. Se é alto, é frio, chove pouco. E o lugar que está do lado de cá das montanhas? Não vai receber chuva, vai estar seco, vai ter um clima. Ó, aqui amarelo mais escuro, aqui também. Se é frio, se é seco, vai ser um clima desértico. Lá no topo das montanhas é frio, frio de montanha, mas no pé da serra ali é desértico. Então, veja, eu tenho um clima desértico na América? Tem. Aqui, ó, o deserto, né, aqui, ó, nos Estados Unidos e México, tá? Eu tenho aqui o do Atacama, aqui na Argentina, e eu tenho aqui também, pegando o Peru e um pouco da Bolívia, eu tenho áreas de clima desértico. Aumentou aí? Polar, temperado, frio de montanha e desértico. Agora, veja, se eu tenho uma região de deserto vizinha ao deserto, também vai ser uma área com pouca chuva e muito seca. Concorda comigo? Sempre em vizinho a deserto, o que eu vou ter é um clima semiárido. Por quê? Porque não é igual ao deserto que não chove quase nunca. O semiárido, ele vai receber outra influência de outro vizinho. Então, ele vai ter um pouquinho mais de chuva, mas ele vai ter menos chuva do que o vizinho de cá. Então, eu chamo de semiárido. Tem um pouco mais de umidade do que o desértico, que é árido, completamente árido. Entendeu? Sempre é uma lógica. Sempre perto de um deserto, no deserto o clima vai ser desértico. E vizinho é semiárido, porque tem menos chuva, mas ainda assim mais do que o deserto. Então você vê que, ó, vizinho ao clima desértico, eu tenho um clima semiárido. Compreendeu aqui? E no caso do Brasil, olha que interessante. Eu tenho aqui no nosso Nordeste, né? Que também tem pouca chuva. Não tem deserto? Não. Mas tem uma região que, por causa da montanha também, lá do Planalto, da Borborema, vai também fazer com que a chuva tenha dificuldade de chegar até o sertão aqui, ó. Por isso eu também tenho um clima aqui no Brasil, uma faixa aqui no Nordeste de semiárido. Polar, temperado, frio de montanha, desértico e semiárido. Já completamos? 5. Até agora, fácil, não é? Vamos descer um pouquinho? Agora eu tô descendo e tô chegando no Trópico de Câncer. Já tô entrando numa região muito quente. E é fácil de recordar, né? Entre o trópico aqui, o clima é tropical. Olha que fácil. Então, o tropical é esse rosa aqui, ó. Tá vendo? Pega aqui, ó. Honduras, Panamá, Costa Rica, tá? El Salvador. E você desce, ó. Venezuela, Guiana Francesa, Suriname. Pega essa parte aqui do Brasil que tá aqui, ó, do Trópico de Capricórnio. Todo esse rosa mais aqui, ó, é o tropical.
Tropical é o clima que a gente vive aqui, né, vazante na nossa região, que é uma região de clima tropical. Ela vai ter um verão muito quente, quente até, mas com chuva, o que ajuda um pouquinho, né? O inverno, ó, friozinho e com pouca chuva. Então a gente diz que em lugares que pega a América Central e a América do Sul, de clima tropical, tem duas estações bem definidas: um verão quente e úmido, um inverno frio e seco. O outono e primavera, muito difícil da gente identificar, porque não tem uma característica bem clara, como é no caso do temperado. A gente sabe porque a gente vai olhando pelos meses e sabemos se estamos no outono, porque oficialmente nós nem estamos no inverno, a gente está sentindo um pouco de frio do outono, porque o inverno começa no dia 22 de junho, tá? Aí vai mudar um pouquinho. Olha só, então eu já tenho 6 com o tropical. E aqui, ó, linha do Equador. A região que é cortada pela linha do Equador, o clima que nós damos àquele lugar chama-se equatorial, até para identificar a linha do Equador, equatorial. Qual que é a diferença do equatorial para o tropical? É a quantidade de chuva. Nessa faixa aqui, os raios solares chegam na superfície da Terra o ano todo na mesma quantidade. Ou seja, faz muito calor ali, é o ano todo. Não tem inverno, não existe frio. De jeito nenhum. Eles não sabem o que é inverno. Tem que sair de Manaus, quem vive aqui nessa região aqui, ó. A capital do Amapá, que é Macapá, né? Ou Manaus, algumas cidades aqui, ó. Eles nunca terão frio. E muito calor e muita umidade. É a característica do equatorial. Clima extremamente quente e extremamente úmido. Beleza? 7 climas. Repete comigo. Polar, temperado, frio de montanha, desértico, semiárido, tropical, equatorial. Agora vamos então para as regiões aqui um pouco diferenciadas. Como assim? Eu tenho aqui, ó, tá vendo esse roxo aqui um pouco diferente? Na costa oeste dos Estados Unidos e aqui no Chile. Aqui o clima tem uma variação tão estranha que ele parece mais com o clima lá da Europa. Por isso que ele tem um nome lá do clima lá da Espanha, Portugal, da Itália, que é clima mediterrâneo. Como assim? O verão é quente, mas só que não chove. Viu a diferença? O inverno é frio e chove. Essa é a diferença do Mediterrâneo para o tropical. Um verão quente e seco. Um inverno frio e úmido. Você pega aqui, ó, costa da Califórnia, né? E aqui, na região aqui do Chile, tá bom? O Mediterrâneo. O 8º clima. Vamos para o 9º? O 9º vai pegar essa aqui, ó. Tá vendo o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio? As áreas que aqui, ó, ficou aqui, ó, perto do Trópico de Câncer, mas passou, não é mais no Trópico de Câncer, tá vendo essa cor mais clarinha? E aqui no caso também na América do Sul, que ficou abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente chama de subtropical. Lá, ó, subtropical. Né? Está tanto abaixo daqui como abaixo daqui. Qual a característica? É meio parecido com o temperado. Tem as 4 estações bem definidas. Você vê o outono, a primavera, o inverno e o verão. Tá? Só que aqui, ó, o inverno não pode nevar? Pode, mas é bem pouco provável. Tá vendo que essa faixa dos Estados Unidos aqui, ó, na Flórida, né? Essa região aqui é muito pouco provável nevar. Pode, mas é pouco. Faz muito frio no inverno? Faz, muito frio. No mesmo caso, você pega aqui no sul do Brasil, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, que está na zona subtropical. É a única região do Brasil que pode nevar. Não neva todo ano, mas pode ter ocorrência de neve. Frio faz no inverno? Muito frio, extremamente frio. Principalmente nas regiões serranas, Serra Catarinense, sabe? São as regiões onde geralmente neva, porque já é frio naturalmente e é uma região montanhosa, aí tem tudo, né? Os 2 elementos, o relevo e a questão da localização geográfica. Viu como é importante? Se está abaixo do Trópico de Capricórnio, já vai ter uma característica climática diferente. 4 estações bem definidas, então você pega aqui, ó,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os 3 estados brasileiros que vai ter, né, que vai ser possível ver 4 estações bem diferentes. Agora falta apenas um, ou não fechamos? Ah, falta. Que é esse aqui, ó, o temperado oceânico. Você tá vendo que o verde escuro é o temperado. Só que esse verde clarinho aqui é o temperado também oceânico, porque ele está voltado todo para o oceano. Ele recebe mais umidade. Esse aqui, você pode ver que tem a parte aqui, ó, voltada para o clima polar. Aqui a faixa é menor, né? Recebe menos umidade, sabe por quê? Porque essa corrente que sai aqui do Golfo do México, ele vai para a Europa, você percebeu? Aqui não, ó, a corrente aqui do Pacífico, ela vai direto para essa região aqui. Então aqui chove mais do que aqui, ó, nessa região litorânea. Aqui é o chamado temperado oceânico. Com isso, a gente fechou os 10 climas da América. Então vamos repetir comigo. Polar, temperado, frio de montanha, desértico, semiárido, mediterrâneo, ó, aqui agora, tropical, equatorial, né, subtropical. Contou os 10? Muito bem. Aqui você vai ver só apenas, né, algumas características aqui, ó. O clima polar, extremamente frio. Você vai ver que aqui, ó, a temperatura tá na faixa negativa, ó, -4, -8, tá vendo? Chuva, pouquinha. Você tá vendo aqui que são as barras de chuva. O frio, que fica perto do polar. Temperatura também é negativa no inverno, maior volume de chuva. Onde que vai ter esse tipo de clima frio? Olha lá, o frio. Aqui, né, Canadá, Estados Unidos e também na Europa, na Ásia, tá? Mediterrâneo, que é aquela faixinha lá da Califórnia e do Chile, né? O que eu falei? Chove, né? Vai ter verão mais seco, que é o verão deles é junho e julho, tá? E um verão seco, tá vendo aqui, ó? Chuva diminui. E o frio, ó a quantidade de chuva. Inverno úmido, verão seco. Aqui o temperado, falando do temperado oceânico e continental. Você vê que as temperaturas mudam mais no inverno, que ó, o inverno deles é em junho e julho, e o verão nosso, né, é sempre contrário, mas a quantidade de chuva, ó, a quantidade de chuva é bem menor também, né? O Mediterrâneo já falei, é equatorial. Olha a diferença aqui, gente. Quantidade de chuva no equatorial, extremamente quente, as temperaturas médias de 25 até 27 graus, é quente, e a quantidade de chuva extremamente, né, quente. Onde que eu vou ter climas, né, equatoriais, ó, América, perto, regiões próximas à linha do Equador. São todas essas faixas em verde aqui, ó, as regiões em verde apresentam locais onde eu vou ter floresta, por causa do calor e umidade, as árvores são bem gigantescas, alcançando até 70 metros de altura. Umidade, tá vendo? As massas de ar aqui, ó, aquece a água superficial, forma muita umidade. Subtropical, né? As regiões que a gente falou lá, ó, tanto no Brasil como um pouco lá da região da Flórida, dos Estados Unidos, são regiões onde as médias, né, são um pouco diferentes da região temperada. Clima desértico, já falei também. Olha lá, chuva pouquíssima, pouquíssima, né? Por causa da altitude e também pela falta de umidade. Olha só as temperaturas. Olha aqui para você ver, ó, extremamente altas, né? Sem esquecer que à noite extremamente frias. Onde que eu vou encontrar? Todas essas manchas em amarelo aqui são áreas de clima desértico. Ó, deserto do Atacama, deserto aqui mexicano, aqui o semiárido do Nordeste, o deserto do Saara, o deserto da Mongólia, o deserto australiano, o arábico. São áreas extremamente quentes e secas. Aqui uma paisagem para você ver o que é, né? O processo de arenização, o chamado albedo, né? A capacidade do solo em reter ou refletir calor, no caso, como são superfícies claras, reflete calor. Semiárido, que é a área vizinha ao deserto, que vai ter um pouco mais de chuva, né? Se o deserto não tem chuva, que tem um pouco mais. Mas a vegetação ainda característica é de as cactáceas, né? Os arbustos que vão
suportar os longos períodos sem chuvas. Aqui você está vendo típico do deserto Atacama, que tem muitos cactos, né? E também do Nordeste brasileiro, do sertão nordestino. O clima tropical que predomina, né, naquela faixa que eu falei entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que é clima predominante do Brasil, tem o que eu disse, ó, o verão úmido e quente, mas um inverno com menos chuva, mas em média de temperaturas elevadas, com uma leve queda no inverno. Que só para você ter uma ideia, né? A posição, a inclinação da Terra faz com que essa região amarela receba calor o ano todo. E as outras áreas vão receber menos calor, dependendo da estação, menos ainda. Então, na América, a região mais alta ainda temos a região, né, que pega lá do norte até o sul da América, né, onde estão as cadeias montanhosas, eu encontro o frio de montanha. Ó, chove por causa delas estarem próximas ao Oceano Pacífico, então tem muita umidade. Mas a temperatura é baixa lá, ó. Viu aqui, ó? Vai de 0 até 10 graus negativos. A diferença entre a máxima e a mínima é muito grande. Aqui, ó, onde que eu vou ter frio de montanha? As cordilheiras aqui, ó, dos Andes, das montanhas rochosas dos Estados Unidos, nos Alpes escandinavos aqui na Europa, tá? Aqui nos Pirineus da Itália, Península Arábica, olha aqui a região do Himalaia, tudo isso aqui é extremamente alto, extremamente frio. Bom, a gente acabou assim os climas, o quê? Da América. Na próxima videoaula eu vou falar dos climas o quê? Da África. Combinado? Então o que vocês vão fazer? Agora que você já viu sobre os climas da América, você também pode fazer as atividades que estão relacionadas a climas na América, onde você encontra na página 12, tá? E também lá no seu CA, você pode fazer as questões do CA sobre climas da América. Porque assim que a gente for fazendo o assunto e você fizer atividade referente ao assunto, quando a gente terminar a unidade, seu CA vai estar quase todo pronto. Combinado assim? Próxima videoaula, Climas África, que já está aqui para você já depois fazer comigo. Fica com Deus e até a próxima videoaula.